essas penas. Professor, nós estamos com o Josivaldo, do Bosque, no telefone. Boa tarde, Josivaldo. Olá, boa tarde. Pode fazer a sua pergunta. Bem, eu sou do Movimento de Direitos Humanos e estou admirando aqui a excelente reportagem, né, que ele está fazendo, a abordagem, inclusive. Eu queria aproveitar para ele fazer uma abordagem a respeito da maioridade penal. O que ele acha, a visão dele, né, a respeito disso? Obrigada. Particularmente a respeito da maioridade penal, inclusive no meu site, eu tenho uma enquete a respeito disso, sobre a CPMF e outras coisas, enfim, e talvez seja a enquete que é empate técnico realmente, né? Eu, particularmente, infelizmente, hoje, em razão das práticas criminosas que estão sendo utilizadas via de menores, eu parto do pressuposto de que se uma pessoa é considerada aos 16 anos uma pessoa capacitada, uma pessoa preparada para talvez exercer aquele maior direito que nós temos no Estado democrático de direito, que seja o voto, ou seja, de escolher o nosso presidente, de escolher o nosso governador, o nosso prefeito, os nossos representantes, enfim, eu quero crer que essa menoridade também, essa maioridade, ela deveria ser diminuída. Por quê? Hoje, se você pegar a falta de segurança pública, nós temos que nos crimes, os autores intelectuais desses crimes utilizam-se de menores, que durante um processo, assumem toda a prática delitiva e vão se submeter aos regimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente e vão ter uma penalidade branda e, de repente, acaba por deixar uma família órfã aqui fora, né? E esse delinquente, esse autor intelectual desse crime, nada acontece por falta de provas. Então eu sou favorável a essa diminuição, tá certo? E de uma reformulação, inclusive na aplicação dessas sanções previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que o ECA, ele veio num momento muito importante do Brasil, mas eu quero crer que ele estabeleceu muito mais direitos do que alguns deveres, né? E a família, nesse ponto, juntamente com a propriedade e com a religião, que são os grandes institutos nossos, né? Eu acho que ela se descaracterizou um pouco, né? Primeiro, em virtude dessa legislação que existe aí, e hoje nesse mundo capitalista que nós temos, que os pais saem, né, passam um dia fora, etc. e tal, mas eu acho que ela tem de ser revista e vai começar pela redução da maioridade penal. É um assunto polêmico, com Super certeza. polêmico. Temos mais uma pergunta. Meu nome é Valder Nilson, sou funcionário público. O crime de assassinato prescreve e em quanto tempo? Todos os crimes prescrevem. Você veja bem, essa questão da prescrição talvez seja, no direito penal, uma das questões mais complexas. E, de repente, as pessoas não acontecem igual aconteceu agora, recentemente, ou não entendem como aconteceu recentemente. O pai daquela moça, Eloá, que foi uma reportagem de âmbito nacional e, quiçá, mundial, e ele respondendo o processo, foi pronunciado na Paraíba, salvo me engano, como envolvido em um grupo de extermínio e iria a júri. E que faltaria 2 anos apenas para a prescrição. Em regra, um homicídio qualificado, né? Ou seja, não simples, um homicídio qualificado por motivo torpe, grupo de extermínio, veneno, emboscada, enfim, em regra ele vai prescrever em 20 anos. Só que eu gostaria de lembrar que a prescrição, ela tem alguns detalhes que eu não posso precisar para você a prescrição. Por quê? Você veja bem o seguinte, antes de transitar em julgado uma sentença, eu levo em consideração para a prescrição a pena em abstrato. Todo tipo penal existe a pena abstrata, de 1 a 10 anos, de 12 a 30 anos, de 5 a 8 anos. Então eu vou levar essa, porque eu não tenho uma sentença condenatória. Tá certo? E o Código Penal, ele estabelece que a prescrição pode ser de 2 a 20 anos. E pode chegar no final de um processo, vamos supor que você esteja respondendo por um crime de lesão corporal e você foi condenado ao final do processo a 1 ano. O que vai acontecer? Esse 1 ano pode ainda acontecer a prescrição retroativa. Tá certo? Porque aí eu não vou levar mais em abstrato, eu vou levar em concreto. Ou seja, pode acontecer uma prescrição entre a data do fato, o recebimento da denúncia e do recebimento da denúncia a aprovação da sentença. Fatores nesse Mas processo. em regra, para o crime de homicídio, que ele falou, de assassinato, como ele se referiu aí, quero crer que seja um homicídio qualificado e em regra ele vai prescrever em 20 anos. Nós estamos com o Pedro, do Uricuri, na linha. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Pode fazer a sua pergunta. Doutor, a respeito dos concursos públicos que estão vetando as pessoas acima de 31 anos,
será que isso não vai aumentar a marginalização aí para frente? As pessoas estão sendo vetadas dos concursos públicos. O exemplo, o concurso da PM foi vetado a idade em 30 anos. Será que isso não vai aumentar a criminalidade daqui a alguns 10 anos? As pessoas não vão ter o que trabalhar, o que fazer e vão passar a fazer outras coisas que não deviam? Isso é uma questão interessante. Ontem mesmo eu fui procurado no meu escritório para tratar a respeito desse tema, dessa fixação dessa idade no concurso da Polícia Militar e uma de agente penitenciário que ocorreu referente às famosas investigações sociais e investigações criminais. Nesse caso específico aí, o que a norma dispõe? Que a regra é que você ingresse no poder público via do concurso público, salvo os casos de os cargos de confiança, os cargos de confiança dos alcaldes ou dos governantes, né? Nesse caso específico, o artigo 37 da Constituição diz o seguinte, que via concurso público nos casos estabelecidos em lei, tá certo? E eu fiz um estudo e a PM existe, no Estatuto da PM existe um dispositivo que diz que a idade máxima de ingresso nas fileiras da Polícia Militar seria até os 30 anos. Mas se você procurar em alguns tribunais regionais federais, Tribunal de Justiça do Acre, STJ e tal, existem também decisões dizendo que essa exigência editalícia fere o princípio o quê? Da isonomia, fere o princípio da igualdade, né? E veda ou restringe o acesso amplo àquelas pessoas que obedecem certos requisitos ao emprego público, ao cargo público, né? É uma questão bastante discutível hoje. Eu sugiro a você que, se estiver acontecendo com você, que procure um profissional, né, que faça um estudo e, entendendo que existe o direito, que tome as medidas judiciais cabíveis. Tá certo. Eu queria também perguntar para o senhor com relação a essa questão do uso de algemas, né? O Supremo editou uma norma, né, que proíbe o uso de algemas, a não ser em caso de ameaça do preso. Qual a avaliação que o senhor faz? Essa decisão ela causou, inclusive, polêmica com a Polícia Federal, né? E eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz dessa decisão. Primeiro, eu gostaria de enaltecer aqui todo o Poder Judiciário em si. Você veja bem que nós temos várias normas que precisam ser regulamentadas e às vezes não são regulamentadas, e o Supremo tem de decidir, ou os tribunais, né, de justiça têm de decidir para que seja garantido ou para que seja resguardado o direito de determinada pessoa. Nesse caso específico da algema, eu vi com muito bons olhos. Você veja bem o seguinte, o preso não é o fato por ter delinquido ou por ter cometido um ato delitivo, de que ele devesse ser tratado diferentemente das outras pessoas. Ele também tem direito ao respeito, à integridade física, à integridade moral e etc. e tal. E o Supremo, nesse ponto, ele foi muito interessante. Ele levou em consideração o quê? Um julgamento perante o júri popular, em que o réu permaneceu todo o tempo algemado. Você imagina, você está sendo submetido a um julgamento perante o júri popular. 7 pessoas te julgando, a sociedade te julgando, vê você todo o tempo algemado, aí compreendeu, vai passar pela cabeça de que seja uma pessoa de alta periculosidade, né? Nesse sentido também foi bom para inibir, eu não digo da Polícia Federal, né, mas da polícia em si, algumas práticas sensacionalistas, né? Como se a algema fosse resolver o problema de todos os problemas sociais, né, e econômicos que esse país faz. Infelizmente, a mídia tem um papel preponderante nesse país, mas algumas instituições excedem ou abusam, né, desse seu direito de apurar as investigações, né, e algumas coisas particularmente eu não compreendo, tipo em alguns episódios aí, tipo Celso Pitta, eu não compreendo como é que a imprensa, a Rede Globo especificamente, sabia de que aquelas pessoas iriam ser presas, algemadas e tal, enfim. Eu acho que nós, nesse sentido, o Supremo foi muito oportuno porque ela colocou um basta. Ou seja, delimitou o trabalho das polícias e resguardou ao mesmo tempo os direitos do preso. Certo, professor, muito obrigada pela participação. Eu que lhe agradeço e estou sempre à disposição. Voltando a dizer que você está de parabéns por esse serviço. Obrigada. O nosso jornal de hoje fica por aqui.